Quem foi o melhor da partida, Ale Oliveira? Tivemos muitos candidatos, viu, Pedroca? Porque o time jogou bem, fundamentalmente no segundo tempo. Gostei demais do Fagner, gostei do Jonathan Jesus, gostei muito do Gerson. Eu tô muito apaixonado pelo futebol do Gerson, mas eu vou votar para um menino que demorou muito para ganhar suas oportunidades e agora é uma realidade, não só do Cruzeiro, mas para um longo prazo aí, para o futebol brasileiro. Para mim, Otávio se mostrou muito seguro mais uma vez, viu? Otávio é o voto do Ale Oliveira. Seu voto, Fabrício? Tô com o Ale também, Pedro. Otávio foi muito bem hoje, salvou quando foi preciso, tá crescendo a cada partida esse moleque. Emerson Pansieri. Ô, Pedrão, eu vou no Otávio e até se você me permite, o Cruzeiro vê o Otávio como um goleiro que vem crescendo rodada após rodada, é um goleiro que o Cruzeiro já tem todo um sistema, né, de conhecer desde a base, né, em 2026, 2022 ele faz ali vamos colocar assim, pouco tempo, né, faz ali um contrato com o clube, aí vai estendendo até 2028, o Cruzeiro tá muito feliz com o Otávio, por isso não tá nem olhando tanto pra goleiro, viu, o Cruzeiro não tá olhando pra goleiro pra janela do meio do ano, esse meu voto só com essa justificativa, pelo que vem construindo esse garoto, voto também com o Fabrício e com o Ale no Otávio. 20 anos de idade, nascido em dezembro de 2005, goleiro de 1,92 m, mais um voto para Otávio, defesaça naquela bicicleta do Gustavo Gomes, hein? Que defesaça. Vamos falar sobre o Otávio no pós-jogo Itatiaia 7 Cabete. Seu voto direto da Arena Barueri, Rubens Júnior. O garoto de Perdigão, Otávio, que já havia ganhado, né, o prêmio de melhor em campo pela equipe da Itatiaia contra a Católica no Chile e vai saindo aqui de campo bem abraçado, né, pelos jogadores do Cruzeiro, que retrata muito esse voto da equipe da Itatiaia. É lá de Perdigão, voto. Otávio, Pedro. Também o voto do Rubens Júnior, 4 votos para o Otávio. Seu voto pra gente fechar o primeiro time do rádio Arena Barueri, Hugo Sérgio. Pedrão, Otávio, paredão, que defesa de cinema, Otávio, por unanimidade na equipe Itatiaia, o melhor em campo no pós-jogo Itatiaia. Ale, quero a sua visão sobre a tônica deste segundo tempo, em que tivemos um início conturbado por conta da tempestade que estava caindo quando começou o segundo tempo, mas depois um jogo franco, um jogo que continuou de tiroteio, de trocação. O Palmeiras teve chance clara com grande defesa do Otávio, mas o Cruzeiro também criou, Ale. Eu acho até que teve mais volume, foi melhor no segundo tempo. O jogo foi equilibrado num todo, mas acho que se fosse na nobre arte, que você gosta e domina muito o boxe, né? O Cruzeiro teria vencido por pontos. O Palmeiras tem muita dificuldade em criar e essa dificuldade aumenta a partir do momento em que ele perde o Sousa e perde o Felipe Anderson, né? Ele praticamente fica sem criador, né? Sem um meio articulador. Ele adianta o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, mas não são meias, né? Com a entrada do Maurício, tenta dar um pouquinho mais de movimentação ofensiva, mas o Palmeiras, ele apresentou mais uma vez o que a torcida tem reclamado muito. Independente das contratações, e foram muitas e caras, né? O Palmeiras ainda joga no erro do adversário, seja como mandante, seja como visitante, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores ou na Copa do Brasil. É uma característica do seu treinador, que muitas vezes dá certo em termos de vitória e conquista, mas em termos de propor o jogo, de criar, sabe, de ser protagonista na partida, não acontece. Tanto que a gente falou várias vezes, eu e o Fabrício aqui, que o principal momento do Palmeiras era o tiro de meta do Cruzeiro, que a marcação do Palmeiras é muito encaixada mesmo na saída de bola do adversário, o campo não facilita, ainda mais com a chuva, para sair tocando, né? E o Palmeiras se aproveitou disso em alguns momentos, mas achei que o Cruzeiro foi melhor no jogo, Com relação ao resultado, aí você tem que avaliar várias possibilidades, né? Porque eu achei que o desempenho foi melhor que o resultado. E para a gente saber do resultado, se ele foi realmente positivo ou não, aí é um combo, Pedrão, que a gente discutiu durante a semana, falou na jornada esportiva no pré-jogo.
Se o Cruzeiro consegue um empate, pelo menos, ou uma vitória contra o Boca na terça-feira, eu acho que esse resultado foi muito bom contra o Palmeiras. Se não consegue, se o Cruzeiro não consegue correr o que ele correu hoje, e correu muito, hein? O Cruzeiro correu demais, competiu demais, foi muito intenso. Aliás, um dado curioso, né? O Cruzeiro não perde para o Palmeiras há 3 encontros. E é significativo porque a gente está falando de uma das 2 equipes que mais investem no futebol sul-americano, né? As últimas 3 vezes que o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras, não perdeu. E se o Cruzeiro não consegue correr da mesma forma que correu hoje, ser intenso do mesmo jeito, e não consegue pelo menos um ponto na Argentina, realmente a gente vai chegar à conclusão que não valeu a pena, né? Não valeu a pena você jogar quase que o jogo inteiro sem quase trocar ninguém contra o Palmeiras num Campeonato Brasileiro que passou mais uma rodada e o Cruzeiro continua a 15 pontos do líder, né? Mas se consegue o resultado lá, a gente vai falar que esse jogo deu moral, deu confiança, porque realmente o time jogou bem. Eu acho, vou repetir aqui, eu acho que o desempenho do Cruzeiro foi melhor ainda do que o resultado, porque o time jogou bem. E digo mais, hein? Se jogar assim, se competir assim, se correr assim, se chegar lá terça-feira saudável e bem, como foi hoje, fundamentalmente no segundo tempo, o Cruzeiro sai da Argentina classificado. Vamos lá, Ale Oliveira, Fabrício, o que disse o técnico Arthur Jorge que mais chamou a atenção? Me chamou a atenção, viu, o Fabrício, ele falar sobre as substituições. Tem treinador, às vezes você vai fazer as 5 no intervalo, vai perder o jogo. Ele morreu com 2 na mão, fez uma só no finalzinho, 44 minutos, quando ele coloca o Sinisterra e fez apenas 3 substituições no jogo de hoje. Tem que vivenciar o jogo, né? Vivenciar a partida. Quando você muda, faz essas 5 substituições, é lógico, você poupa, você consegue preservar alguns jogadores, mas você perde muito padrão de jogo, né? E eu acho que ele vivenciou certo, a partida tá ali, cada partida, cada jogo ganha. Eu acho que era super importante esse ponto lá para as pretensões do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que, e até para pretensão de moral elevada, sabe? Você ir lá e competir hoje, tudo bem, um resultado negativo ali no final do jogo, não tiraria essa grande partida que o Cruzeiro fez lá, mas o resultado, ele sempre dá um baixo astral na galera, né? Então, esse saiu de lá com esse resultado, né? Que pra mim é super positivo, não é qualquer equipe que chega lá e empata com o Palmeiras e jogando da forma que foi. Então, eu acho que o treinador fez certinho, eu acho que tá vivenciando, ele tá gerenciando muito bem esses jogadores, sabe? Em termos de cansaço. O jogador tá correndo risco todo o jogo, de se lesionar, de sentir uma cãibra. O próprio Christian tava 2 jogos parado, hoje foi o que sentiu cãibra, sabe? Então, isso pode acontecer em determinadas partidas, mas eu acho que esse trabalho aí do Cruzeiro, junto do pessoal da saúde, tem feito muito bem, tem recuperado os jogadores, e aí você com resultado positivo, o mental influencia demais, Pedro. Não é diferente você chegar, que tá cansado, com derrota, o teu cérebro, o teu corpo não te ajuda a recuperar, sabe? O psicológico não ajuda. Então, quando você sai com um resultado desse, positivo, sabe? E além de ter feito uma grande partida, em termos de competição, sabe? Em termos de, sabe? Não dá muitas chances pro Palmeiras. Fez um excelente jogo de futebol o Cruzeiro. Então, essa recuperação aí, juntamente com esse resultado positivo o psicológico ali do jogador, facilita muito mais. Qual a sua leitura da entrevista coletiva, da visão de jogo do Arthur Jorge em relação ao empate com o Palmeiras, Ale? Eu acho que se você analisar isoladamente o jogo com o Palmeiras hoje, eu acho que ele está mais do que correto. O time estava jogando bem, o time estava produzindo bem, estava jogando melhor do que o Palmeiras na casa do Palmeiras, e ele, individualmente, os jogadores estavam bem. Achei o Matheus Pereira um pouco abaixo do que a gente espera dele, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, não haveria motivo para mexer pensando no jogo contra o Palmeiras. Pensando na sequência, eu acho que ele correu risco, assim como, por exemplo, aconteceu com o Sousa e com o Felipe Anderson, saíram machucados. Se esses caras não jogam, evidentemente que eles não iam se machucar. Então poderia sim acontecer com o Cruzeiro, ainda bem que não aconteceu. A gente bateu na madeira em 2 oportunidades, né, o Pedrão? Inclusive quando a gente falou sobre isso. Agora, se você for entender, como eu entendo, que o jogo de terça-feira é o mais importante do ano até agora, não dá para saber como que essa turma vai reagir para terça-feira. Eu não consigo te responder, acho que ele também não.
A gente só vai ter essa resposta mesmo na terça-feira. Porque se você fosse pensar em terça-feira, por exemplo, eu não tiraria o Arroio, porque ele não vai jogar na terça. Eu trocaria alguns jogadores que vêm numa sequência muito grande. Por exemplo, o Fabrício fez o jogo de número 29 hoje na temporada. É muita coisa. É muita coisa. O Matheus Pereira, 29 jogos. O Gerson, 28. E se você pegar os jogos em sequência, se você pegar os jogos que esses caras vêm jogando, um atrás do outro, é muita coisa. Então, claro que isso, uma hora a conta chega. E como o jogo de terça-feira, repito, para mim é o mais importante da temporada, não pode chegar na terça. Não pode chegar na terça. Então, acho que isso ele não considerou. Em termos de classificação, vamos falar a verdade, não. Eu achei, por isso que eu ressaltei que a atuação foi melhor do que o resultado. Passou uma rodada a mais e o Cruzeiro continua a 15 pontos do Palmeiras. O Cruzeiro, por enquanto, entrou para esse jogo na 10ª colocação e está na 10ª colocação. Pode ser que perca algumas posições amanhã. Então, assim, o Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro. O Cruzeiro pode ser campeão da Libertadores, além da Copa do Brasil, e já ganhou o Mineiro. Então, assim, é tudo, para mim, é um casadinho, entendeu, Pedrão? Para mim é um casadinho. Conseguiu o resultado terça-feira, Arthur Jorge estava certo. Fez uma aposta correta. Não conseguiu o resultado, eu acho que ele é um preço que se paga, né? Se ele ganha do Palmeiras de goleada hoje, vai na Arena Barueri e mete 4-0 no Palmeiras, né? 4-0. Um resultado, inclusive, que não acontece há 9 encontros. O Cruzeiro vencer o Palmeiras, Cruzeiro na condição de visitante pelo Campeonato Brasileiro. 4-0. E perde pro Boca Júnior, ia valer o que esse jogo? Não vai valer nada. Mas nada, não vale nada. Então, acho que no contexto que a gente tem que analisar é a terça-feira, porque se terça-feira não vier pelo menos um empate, para mim foi um sacrifício aí físico desnecessário. Olá, Arthur, tudo bem? Boa noite. O Palmeiras, dentro ou fora de casa, é sempre um adversário bem duro, né? Bem complicado. Você tem experiência já de enfrentá-lo. Cruzeiro fez uma baita partida, você vê assim também. E um ponto valioso, boa noite. Olá, boa noite a todos. Dizer-lhe que, para mim, é importante quando nós conseguimos conhecer dificuldade no adversário, mas conseguimos responder exatamente a mesma moeda. Acho que hoje fomos também um adversário muito difícil para o Palmeiras. E isso para mim é aquilo que eu mais destaco, o comportamento da equipa, daquilo que foi o trabalho coletivo, da forma como jogamos aqui hoje e levamos daqui um ponto que é sempre positivo quando somamos, mas digo que foi uma atitude bastante séria, de grande empenho, de comprometimento e de qualidade também, com uma equipa com personalidade que nós hoje tivemos aqui, a do Cruzeiro a jogar, a demonstrar aquilo que nós queremos de poder ter consistência de resultados e de exibições. Arthur, boa noite, Adair Lino da Rádio Fã FM, pelos números aqui, sequência de 16 jogos do Palmeiras aqui, em alguns momentos o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações contra o Palmeiras, em outros momentos também teve aí mais próximo da vitória. E aí o que faltou para transformar essas ações em 3 pontos aqui hoje? Olha, eu concordo consigo quando diz que foi um jogo equilibrado e aquilo que são os números talvez traduzam isso, mas foram 2 equipas que procuraram ganhar, 2 equipas que procuraram e fizeram um bom jogo do ponto de vista competitivo. Tivemos oportunidades, tivemos também, ou permitimos ao adversário a alguns momentos, sobretudo em transições, mas acho que, tendo em conta aquilo que foi a primeira parte e aquilo que fizemos, destacaria aquilo que foram o acumular sucessivo de passos perdidos da nossa parte, para podermos definir com mais clareza, com melhor definição, para conseguirmos ser mais capazes de ferir o adversário. Creio que essa terá sido a grande diferença. Na segunda metade, acho que tivemos, inclusive, maior domínio do jogo em termos de controlo do próprio jogo, continuamos a ter um adversário mais de transição, mas, como lhe digo, acho que é um resultado justo por aquilo que as 2 equipas fizeram dentro de campo. Ô Arthur, encarar o Palmeiras aqui, todo mundo sabe que é difícil, e esse nível que o Cruzeiro trouxe hoje de atuação é um nível que
talvez você busque o tempo inteiro nos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Qual que é o desafio para se conseguir essa intensidade, essa competição, essa luta o tempo inteiro em um gramado que é difícil também, com condições adversas para a sequência do Cruzeiro? Não, eu quero é que seja difícil encarar o Cruzeiro. E acho que nós hoje demos aqui uma imagem boa em relação a isso, sobre aquilo que foi a personalidade da equipa, a postura que a equipa apresentou aqui. Num campo onde se joga sempre bem, porque as condições assim o permitem também, e o desafio é manter esta consistência de resultados e de exibições, de desempenho. Tem sido nos últimos jogos aquilo que tem sido a postura da equipa para conseguirmos o que temos feito, mas não foi o nosso melhor jogo, foi um jogo bem conseguido, foi um jogo que conseguimos aqui um ponto. Estamos no caminho de poder ou de continuar aquilo que é um trabalho de crescimento para podermos continuar a ser mais fortes no futuro. Boa noite, Arthur. Lincoln Oliveira, do Na Rede Oficial. Sobre as alterações, o Kaique Kenji, ele entra no lugar do Kenny Arroyo. O Kenny Arroyo era um dos jogadores mais perigosos do Cruzeiro. Foi uma alteração por uma questão técnica, tática ou física? E você não acha que as alterações, elas poderiam, as três no geral, poderiam ter acontecido um pouco mais cedo, até visando um calendário e também a dificuldade, né, da partida? Eu até podia ter feito 5 substituições no intervalo e perder o jogo. Se calhar aqui estávamos a falar de resultado e não de substituições. Não, essas questões nem me merece nenhum tipo de comentário, porque aquilo que nós fizemos, as substituições foram para poder acrescentar qualidade à equipa, acrescentar valor, pensando naquilo que possa ser, encontrar e manter a consistência da equipa para o melhor jogo que possamos ter. Portanto, nós entendemos e fizemos hoje 3, aquilo que é o calendário e aquilo que é o desempenho da equipa. Não é uma questão que me possa merecer qualquer tipo de preocupação, porque nós tínhamos hoje que ganhar este jogo, fizemos o jogo para ganhar e lutámos para ganhar. Não o conseguimos, mas nós temos que pensar jogo a jogo, sem estar a pensar em poupar jogadores ou em escolher 11 para pensar daqui a 3 ou 4 jogos. Quando pensarmos assim, na minha opinião, estamos errados e temos que olhar para aquilo que é a realidade. Hoje jogamos com o Palmeiras, jogamos com a melhor equipa, metemos os melhores que achávamos lá para dentro, aquilo que a equipa pedia e precisava, e agora vamos pensar naquilo que é a seguir Libertadores. Boa noite, Mariana Capra, da ESPN. O Arroyo e o Matheus Pereira têm tomado muitos cartões, né? Têm cumprido suspensões. Como vocês pretendem lidar com isso internamente? Se tu já conversou com eles ou vai conversar de novo depois do jogo de hoje ter acontecido mais uma vez? Obrigada. Olha, há uns cartões que podem ser mais justificáveis ou não. Eu se calhar diria que se calhar o Bruno Spindel tem que falar mais vezes, porque nós hoje mais uma vez tivemos aqui alguma dualidade sobre aquilo que era o critério de uma e outra equipa. Não me vou alongar muito, mas há cartões que se calhar do outro lado não acontecem, não é só neste jogo, são outros jogos também, e nós temos que lutar contra isso. Temos também que saber que há momentos em que nós somos os responsáveis por esse tipo de cartão, alguma imaturidade em alguns momentos, não é o caso daquilo que aconteceu, mas estou só a abrir um bocadinho daquilo que é, de uma forma geral, a minha análise para poder dizer que hoje tivemos um grande comportamento para podermos lidar com todo o contexto de jogo, para que hoje conseguíssemos aqui o resultado que conseguimos também. Arthur, até sobre contexto de jogo, pela forma que acabou no Mineirão na partida contra o Boca, como é que você espera, né, a recepção dos argentinos em La Bombonera? Como é que você tenta blindar também o seu elenco para estar concentrado no jogo? Como você avalia também o Boca dentro de campo, a postura no próximo jogo? Não espero nada em relação àquilo como vamos ser recebidos, espero sim como a forma como vamos chegar. E essa é que vai fazer a diferença sobre aquilo que nós vamos conseguir lá ou não. Terá sempre a ver com a nossa postura, com aquilo que é a nossa abordagem ao jogo, a forma competitiva, séria e, acima de tudo, determinada para conseguir o resultado que procuramos. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante para a gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui para vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!